Então eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Aquele famoso texto que eu cito tanto, que é até melhor a gente dar uma lidinha de ampassando nele em alguns pontos. Lembra do Monte Gerizim e do Monte Ebal, onde está o mal? É assim que eu consegui guardar quem gritava benção e quem grita maldição. Em Deuteronômio 28, Deutero segundo nomos lei, o profeta e líder Moisés, após perambular por 40 anos com a nação de Israel no deserto, após eles terem saído do Egito, sob a mão poderosa de Deus, ele deuteronoma, ele repete o nomos, ele dá o nomos pela deutera vez, pela segunda vez. Ele repete toda a lei, tudo aquilo que já havia sido falado há 40 anos atrás, e que está redigido lá no livro de Êxodo e no livro de Levítico. Aí ele faz vamos dizer assim, um resumão, quando ele está prestes a morrer e prestes a entregar o povo nas mãos de Josué, para que Josué conduza o povo de Israel para dentro da terra da Palestina, para Canaã. Então, ele pede que 12 homens, se não me engano, 6 de 6 tribos e 6 de outras 6 tribos, subam a 2 montes, o Gerizim, sobre o qual 6 líderes de 6 tribos, no caso Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, pronunciam as bênçãos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, fala em Deuteronômio 28, de 1 a 14. E sobre o Monte Ebal, ele pede que os líderes de Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali subam e pronunciem as consequências da desobediência da lei, porque a lei houvera sido dada há 40 anos atrás. Moisés desceu do Sinai com os 10 mandamentos, ponto 2, porque o ponto 1 foi quebrado, né? Aquela circunstância lá. E então, nós estamos falando isso porque o tempo que é conhecido como o tempo dos gentios, que é detalhado e descrito pela estátua de Daniel, de ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro, e pela visão que nós estamos estudando de Daniel capítulo 7, do leão, do urso, do leopardo, quadruplamente alado e do animal indescritível, é aquele tempo sob o qual Israel tem que se submeter à dominação gentílica. A vontade de Deus é que Israel fosse a cabeça das nações e que os gentios se submetessem a essa liderança. E isso vai acontecer no milênio. Quando a pedra cortada sem auxílio de mãos, quando aquele que é o filho do homem se dirigiu ao ancião de dias e recebeu domínio, a glória e a autoridade sobre os reinos, então Israel vai reinar sobre as nações. Nós vamos ver daqui a pouquinho em Daniel 7 que a autoridade milenial vai ser entregue aos santos do Altíssimo. Eles que serão tão perseguidos ao longo dos 7 anos da tribulação, eles vão ter esse privilégio, esse conforto de participar do reino milenar. E não somente os santos da tribulação, como os santos de todas as épocas, inclusive os da igreja, e bem como os santos anjos do Senhor. Ou seja, vai ser um reino em que participarão dele todos aqueles que por fé acreditaram que esse reino um dia aconteceria. Só que a condição que existe hoje, no dia 16 de dezembro de 2012, que é uma condição que já se estende desde o ano 605 a.C. e que vai se estender até o final da tribulação, é uma condição em que Israel não está liderando. Muito pelo contrário, Israel está numa situação de humilhação, está sob a disciplina de Deus. Por quê? Por causa do que está escrito aqui em Deuteronômio 28:15, que diz o seguinte, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje eu te imploro, eu te peço, não, eu te ordeno, é uma ordem,
Igual falou para Adão lá, é uma ordem. Então, se não der os ouvidos à voz do Senhor, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí vem, maldito serás na cidade, no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito a entradas aos saíres. Você vai ter pestilência, tisca, febre, inflamação, calor ardente, secura. Aí eu quero destacar o 25. Aí vem uma lista de maldições. Esse capítulo é terrível. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Verso 25. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Eu quero destacar alguns versículos que falam da relação de Israel com os gentios nesse período, o tempo dos gentios, que é uma consequência da não obediência a todos os mandamentos e estatutos. Aí vem úlceras, tumores, sarna, prurido, o vizinho vai dormir com a mulher dele, o boi dele vai ser morto ao olho dele, a filha vai ser levada escravo, o fruto da terra ele não participa dela, ele vai ter úlcera maligna no joelho e nas pernas, vai ser incurável, vai ter chaga da planta do pé até o alto da cabeça. Verso 37. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor teu Deus te levará. E se tem uma coisa que é motivo de piada, principalmente nos shows norte-americanos, são os judeus, né? Todo mundo zoa o judeu. É um cumprimento desse versículo. Só terminar a sequência. Verso 43. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele, o estrangeiro, será por cabeça e tu serás por cauda. Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e estatutos que te ordenou. Verso 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, está falando da Babilônia. Nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Ele comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas até que seja consumido. Ele vai te sitiar e vai te levar cativo. E por fim, lá no verso 63, achei um verso pesadíssimo. Não tem nas caixinhas de promessa. O verso 63. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros em fazer-vos bem e multiplicar-vos. Eu até penso no caso Augusto com as perguntas dele. Da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Não é interessante isso? O Senhor tem alegria em fazer com que o judeu pereça e seja destruído. Sereis desarraigados da terra a qual passais a possuir. Está em cativeiro. E depois, que aconteceu até 1948, e em parte ainda acontece, o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Isso foi escrito há 3.500 anos atrás. E teve o seu cumprimento 900 anos depois. E depois se repetiu mais 670 anos depois com a destruição de Jerusalém pelo general romano Tito no ano 70. Eu estava pensando ali, me colocando no lugar do judeu. Imagina o judeu, né, sabendo tudo o que Deus tem feito e fazido na tirada do Egito, com os milagres e tudo. E agora Deus fala sobre as bênçãos e depois fala esses versículos de 15 em diante, terríveis. Eu creio que o judeu era para causar um grande pavor, temor no coração do judeu. Quando ele lê, se Deus está falando isso, é para ele ficar de antena ligada 24 horas, porque vai acontecer. Era para ter o temor. Era para ficar apavorado, né? Eu vou temer o Senhor mesmo, porque Deus está falando essas coisas terríveis que podem acontecer. E é interessante, é isso que é o segundo ponto.
se você estuda a história de Israel, você vai ver como Israel muitas vezes estava no fundo do poço exatamente por não dar ouvidos a esses, porque o versículo chave é o 15, né? Se não deres ouvido a minha voz. Então, e hoje o judeu, né, por isso a gente vai na sinagoga, nós temos todos aqueles rituais, até mesmo para com relação à Torá, está na hebraica, a palavra de Deus, eles têm um zelo até mesmo com o nome de Deus, mas sem entendimento, pelo fato de que tem todo esse livro da Torá hebraica, né, o Pentateuco, exatamente. Então eu penso que o judeu em si, quando ele lê esses versículos, ele fica apavorado. É momentos, quando ele lê esses versículos, de refletir sobre a sua vida, porque seu Deus, a palavra dele sempre vai cumprir de uma maneira ou outra. E isto é prometido, isso é prometido para o judeu. É para o Israel. Mas esse Deuteronômio 28, 15 em diante, a igreja não quer saber dele, não. Ela pega as bênçãos, a maldição, e ela finge que não viu. Que a igreja assume as bênçãos de Israel. Alguns assumem até o sábado, que é dado para Israel, mas aí está dando tudo para Israel. Com certeza. Vai falar? Sim. São duas as partes que eu vejo, né? A primeira é essa que o Geraldo falou e que procede do povo judeu, a sua dificuldade de seguir esses preceitos de Deus e as consequências dessa atitude, e também a maravilha que é ao mesmo tempo, porque nós hoje, como igreja, como corpo local, temos aquilo que Jesus Cristo falou, que fareis coisas semelhantes, iguais e maiores. E esses maiores está também incluído o conhecimento que nós temos hoje da palavra, totalmente à disposição desde o princípio de Adão e Eva, que a gente nem imaginava que um dia poderia existir, e do Apocalipse, que é a volta e o reino eterno, né? É evidente que o judeu tem ele fica desesperado assim, com essa situação, e ele parece que fica tentando ver se a base da força do próprio físico, do próprio intelecto, resolver a situação, e vai complicando mais. Mas também a gente sabe dessa coisa da igreja, graças a Deus. É estranho às vezes até falar nisso, mas graças a Deus por todas as situações, porque hoje todo aquele que invoca o nome do Senhor, quer dizer, Deus tinha um plano maior, tem um plano maior, que era se mostrar para todos, não ter só um povo, né, como foi falado, através de Israel, né? Mas todo o mundo, toda a criação, falou que é homem, que é imagem e semelhança, esse tem oportunidade de invocar o nome em todos os tempos, como bem é o assunto de Romanos 9, 10 e 11. Por causa da rejeição dele, veio a nossa plenitude. E depois ele fecha isso tudo, onde Israel volta à sua... É interessante você ter essa visão de fora. Vai voltar depois de apanhar muito, né? Já. Na época já era. Quando Deus fala assim, se atentamente ouvides a minha voz para cumprir todos esses mandamentos, era para o judeu falar assim, não, mas eu não aguento cumprir isso tudo aí não. Eu não tenho competência para isso. Aí Deus ia mostrar um caminho diferente. Jesus Cristo. O objetivo da lei não é ser cumprida. É gerar desespero porque você não consegue cumprir. Você fala igual Paulo, desgraçado homem que sou maldito. Ele falou assim, tudo que o Senhor mandar nós vamos fazer. Pode deixar que eu faço tudo. Deixa comigo. Não. Colocou linha azul com linha vermelha dentro do mesmo lugarzinho, perdeu salvação. É uma coisa rigorosa. É um aio. É um pedagogos, alguém que conduz até Cristo. Eu vejo da seguinte forma: Deus está com um plano de salvação para a humanidade toda, né? Então ele começou em Israel,
desenvolveu o plano de salvação com o povo judeu. Na realidade, Gênesis 3,15 é anterior a Gênesis 12, 1 a 3. Né? Mas de tudo que foi falado aqui, eu vejo que Deus, como a gente já conhece, ele encerrou tudo, como Paulo fala, debaixo do pecado, para com todos os atos de misericórdia. Sem conhecimento e sem lei, e outros com conhecimento da lei. Porque na situação, sendo judeu ou gentio, o homem não tinha a capacidade, como você falou, de fazer a vontade de Deus, porque ele é espiritualmente morto. Como Deus já sabe disso, não ia ter jeito mesmo de cumprir. Então eu vejo que se encerra nesse versículo que Paulo fala, ele encerrou todo mundo debaixo do pecado, para com todos os atos de misericórdia. Ou seja, ele está desenvolvendo uma jornada com o homem, ensinando aos anjos, ensinando ao homem quem ele é, né, mas dando um livre-arbítrio das pessoas aceitar. Então o nosso texto, hoje, a gente está em Daniel 7, os irmãos podem abrir comigo em Daniel 7,19, porque até anteriormente a gente já viu, ou seja, a visão já foi dada, agora o anjo vai explicar, né? Porque no 16 ele fala: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Aí, esses grandes animais, que a gente tem estudado já há 2 ou 3 semanas, verso 17, são quatro reis que se levantarão da terra. Reis ou reinos, lembra? O rei é a epítome do reino. O babilônico, o medo-persa, o greco-romano e o romano. O greco-macedônico e o romano. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Nós não vamos explicar esse versículo aqui, porque esse assunto vai ser repetido, mas lá na frente, no 27. Então, quando chegar no 27, a gente fala sobre ele. Verso 19, que é a partir de quando eu quero hoje. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. O quarto animal é o animal indescritível. E esse aí do versículo 7, lembra? Terrível, espantoso, sobremodo forte, que pisa tudo, brutal, truculento. É o Império Romano. Tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente dos outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro, um dos títulos do anticristo, é o outro, ele é repetido em João, que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e que parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Está falando do anticristo perseguindo os santos na tribulação. Nós já estudamos em Apocalipse 13. E prevalecia contra eles. Até que, Apocalipse 19, veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o intérprete, o Gabriel que está conversando com ele. Já sabe que é o Gabriel que mais para frente ele vai conversar com Daniel em 8:16 e 9:21. Então ele é o intérprete oficial entre Deus e Daniel. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Nós já comentamos sobre isso, lembra? Diferente. Os outros reinos tinham alguma misericórdia, Roma não. E devorará toda a terra, ou seja, vai influenciar todo o planeta. E pisará os pés e o fará em pedaços. Fará em pedaços a terra. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, o romano, a Confederação Europeia. E depois deles se levantará outro, o título do rapaz aí de novo, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis.
proferirá palavras contra o Altíssimo, é o assunto de 2 Tessalonicenses 2 de Apocalipse 13, magoará os santos e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Foi-lhe dada autoridade, lembra do assunto de Apocalipse 13? Foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, língua, povo, tribo e nação. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Apocalipse 13:7. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a segunda parte da tribulação, que é chamada de grande tribulação. Mas depois, Apocalipse 19, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio e para o destruir e o consumir até o fim. Aí Apocalipse 20, o milênio. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Eu falei aqui uns 18 versículos na semana passada a respeito disso. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Só os judeus. O texto, esse texto com esse contexto, porque a igreja nem passava pela mente de Daniel, fala especificamente dos santos tribulacionais. Mas, como existem outras passagens que falam a respeito desse assunto, a gente sabe que essa entrega de domínio, de majestade, de reino, se estende a todos os santos. Isso inclui anjos, inclui os santos do Velho Testamento, inclui Abraão, inclui Davi, inclui a igreja, ou seja, todos aqueles que participam pela fé dessa esperança e expectativa. Mas, nesse contexto aqui, está falando daqueles que são perseguidos e magoados pelo anticristo. Os santos tribulacionais, que incluem judeus e gentios. Aqueles que são mortos, conforme até respondi para ele no outro dia, de acordo com Apocalipse 12:17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam, esses aqui que ele vai perseguir, ó, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, todo aquele que crê em Jesus Cristo, como o Ramachia Ben Davi, no período tribulacional, contrariando o decreto imperial bestial. É proibido ser crente. Estou lembrando do versículo que você me perguntou outro dia. Sim. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Porque nós vamos dar um resumão aqui de 10, nós vamos resumir a pessoa do anticristo. Um dos pontos vai ser esse aí. Sim. Cristianismo. Não é só o catolicismo, os luteranos também vão adorar a besta, os presbiterianos, os batistas, os pentecostais vão gritar, né? Sim. Porque ele é o chifre que nasce diante dos 10 chifres na cabeça do quarto animal, é o anticristo tribulacional. Teve também o chifre, nós vamos ver isso quando nós voltarmos lá depois das suas férias, lá em Daniel 8, que tem um chifre também que nasceu na cabeça do terceiro animal, que foi o animal greco-romano, o leopardo de 4 asas, que é o bode que voava sem tocar o chão. É um assunto de Daniel 8. Esse rapaz que viveu no ano 165 a.C., conhecido por Antíoco Epifânio, um Seleucida, um grego Seleucida, ele fez parcialmente o que o anticristo vai fazer globalmente. Ele vai ser uma pessoa irreverente, vai ser uma pessoa iconoclasta. O iconoclasta é aquele que detesta ídolos,
cerimônias, celebrações, datas, essa coisa religiosa. São João, Natal, Dia de Reis, Yom Kippur, dia de Babalorixá Xará, não importa que religião seja, entendeu? Não importa se é dia de Ogum, se é dia de Jesus Cristo, se é dia de Tammuz, se é dia da Iemanjá, se é dia da Aparecida. O iconoclasta, ele é anti-religiosidade, ele é anti-celebrações, ele é anti-datas festivas, ele acha que o ser humano não deve se prender a essas coisas. Então, uma das características que nós vamos estudar daqui a pouco do anticristo é que ele vai tentar mudar os tempos e as leis. Vamos parar com essa palhaçada de contar agora, nós estamos no ano 5.700 e sei lá o quê, que ano 2000 blá blá blá, depois de não sei quem, isso nem existe não. Eu vou instituir uma nova era. O Hitler tentou fazer isso, todo cara que tem a sede do 6º estágio, o estágio da divindade, ele entra nessa. Hitler começou a contar o tempo a partir de 1939 e ele queria contar até o ano 1039. Ele pretendia criar 1000 anos de Reich. E o ano 0 foi o ano 39. Quando esse anticristo assumiu o poder global, ele vai falar, hoje é o ano 1 depois de mim. Entendeu? É o ano 1 da nova era. Vamos dizer assim, ele vai tentar criar um novo calendário, porque ele vai se identificar com o calendário de 2033 ou 32, não sei quando é que vai ser a abominação, digamos que seja algo em torno de 2032, 2033, depois de Cristo. Que Cristo? O carpinteiro? Charlatão? Embusteiro, como diz Mateus? É interessante que, tal qual você citou aí, Antíoco Epifânio, é o nosso assunto de Daniel 8. Pois é, que Antíoco Epifânio ele foi terrível, porque além de sacrificar uma porca no lugar santíssimo no ano 165, no Santo dos Santos, ele mandou queimar todos os livros que falavam de Deus, do Deus de Israel. Ele tentou dar o shift dela no judaísmo, em Jerusalém, altíssimo de livro da Torá hebraica, Torá, dos livros todos, ele queimou tudo. E aí se cai na estudo de quinta-feira, na nossa casa, completando aí, que esse personagem aí, de quer mudar as leis, ele vai fazer... Os tempos e as leis. Ele vai queimar tudo, todos os livros, Bíblia, vai queimar todas, a Bíblia queima. E a ordem vai ser imperativa. Hitler fez isso. Vai ser uma ordem imperativa que o povo todo vai começar a queimar. O Google vai tirar tudo sobre cristãos, sobre arrebatamento, sobre isso, tudo. Ele vai anular. Você digita lá no Google Jesus Cristo, esse arquivo não existe. Não, então a China hoje a China tem muito site do Google que você não entra. Sim. E o anticristo vai impor. Tem países orientais onde existe censura. Ele vai fechar essa informação que fala sobre Jesus Cristo, o Messias, sobre os tempos da tribulação. Então, o Irã tem esse tipo de censura. Pois também. Vai ser. Então agora você imagina por lado daqueles que viveram nesse tempo. Vai ser assim, a informação vai ser muito pequena sobre aquilo que está acontecendo, que estava escrito. Então, porque ele vai impor, vai ser uma mudança nos tempos, nas leis, e tal qual Antíoco Epifânio, que é um antitipo do anticristo, tal qual ele vai fazer a mesma coisa, vai anular a informação. É o Antíoco Epifânio do ano 166, que também tentou deletar o calendário judaico. Né? Então, o Daniel fala que ele teve desejo de conhecer a respeito do quarto animal. Por que ele tem esse... foram 4 animais, por que ele tem interesse no quarto? Ele tem interesse nesse quarto animal porque é do... Só não vai ser gravado, né? Sim. Ele vai sentar em cima do Santo do Santo. Daniel tem especial interesse nesse animal porque é esse animal que produz o chifre pequeno. O chifre pequeno ele nasce da cabeça do quarto animal, de acordo com o versículo 8. Daniel 7:8. Então Daniel tem interesse no quarto animal, porque o Império Romano, porque é o Império Romano que produz o anticristo, o chifre pequeno. E o chifre pequeno tem interesse para Daniel, porque Daniel é um judeu. Eu estou lá interessado nos assuntos de Juareslândia. Eu quero saber dos assuntos, não é nem do Brasil, nem de Minas, é de Belo Horizonte, é do São Marcos. É da minha rua, o prefeito vai asfaltar esse trem aqui, não vai. Cada um o ser humano ele é muito bairrista, né?
Tanto é que isso é uma obra da carne. As obras da carne são conhecidas e são fazer a panelinha, juntar o seu grupinho, resolver o seu interesse. O nosso Senado é aquela coxa de retalho, aquela confusão, porque cada um está ali para defender seu interesse. Os ruralistas dos ruralistas, os evangélicos dos evangélicos, blá, 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 blá. É cada um defendendo sua panela. E o Daniel, naturalmente, ele tem interesse nesse quarto animal, porque o quarto animal produz o chifre pequeno, e o chifre pequeno, o verso 21 fala que ele faz guerra contra os santos e prevalece contra eles. E o verso 25 fala que os santos lhes serão entregues nas mãos. O Daniel, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então o Daniel está interessado. Opa, tem alguém aí que vai perseguir os meus, vai perseguir meu povo, vai perseguir os judeus. Eu quero saber mais a respeito disso. Daí o interesse de Daniel no quarto animal, porque o quarto animal produz o chifre pequeno, e o chifre pequeno tem uma relação estreita, tem uma relação intensa com o povo de Deus no período escatológico. Leia-se grande tribulação. Então, só para resumir, dar um resumo do que a gente viu a respeito dessa. Tudo bem, o leão é o Império Babilônico, mas já virou história. O urso é o Império Medo-Persa, já virou história. O leopardo quadruplamente alado é o Império Greco-Macedônico, mas já virou história. As pernas de ferro, que é o animal descritivo, é Roma, mas já virou história. Do nosso ponto de vista, que agora vamos ser bairristas, né? Do nosso ponto de vista, o que interessa é o que está aí para o futuro. É a questão escatológica, é a questão tribulacional. E o personagem principal do período tribulacional é o anticristo. Então vamos fazer um resumo sobre essa ótica. Né? 10 pontos a respeito do chifre pequeno. Ele não criará a confederação décupla. Ele não cria. Ele surge diante dela. Tanto é, observa o versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Ou seja, são oriundos da configuração étnico, geográfico, político, econômica, religiosa, etcétrônica do Império Romano. Se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro. Ou seja, ele não cria a confederação décupla, a confederação europeia. Ele surge depois que ela já existe. A confederação se forma, ela age bairristicamente em prol dos seus interesses eurocêntricos, né? Os seus interesses europeus, minha moeda, minha fome, meu desemprego, minha barriga, minha comida, meu povo, meu isso, meu aquilo. Tá lá, eles estão lá trabalhando em prol dos interesses dele. Hoje em dia, o planeta é formado por 10 panelas, né? Cada um puxando a sardinha para o seu lado. O conglomerado europeu, o conglomerado asiático, o conglomerado Cone Sul, mais fraquinho de todos. Acho que é lá de cima, como é que é? NAFTA, os do norte lá, Estados Unidos, Canadá, não sei mais quem. Cada um puxando a sardinha para o seu lado. Estão formando hoje em dia o grupinho dos pobres que quer ser rico, né? Índia, China, Brasil e etc. E a Europa está lá, já existe aquela confederação décupla, bairrista. Ele surge depois. Né? Ele vem depois que eles já se uniram. Tanto é que eles já se uniram e estão se unindo. Ele vai surgir, vamos dizer hipoteticamente, daqui a 17 anos. Vamos dizer assim. Número 2. No começo ele será obscuro. Verso 8. Estando a observar os chifres, os 10 chifres, a confederação décupla, eis que entre eles subiu outro, pequeno. Então, a priori, a princípio, ele é obscuro. Ele é só mais um chanceler, mais uma figura ali, um economista, um primeiro-ministro, um papa, sei lá quem é esse cara. Ele é alguém ali, do métier europeu, alguém ali na Europa. E é obscuro, ele não se destaca. Mas, número 3, ele começa a escalar o poder quando de alguma forma ele consegue conquistar 3 reinos. Ou seja, não fala aqui, ó, verso 8. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Verso 20. E daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava insolência.
e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. No verso 24, depois desse destino se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá as 3 seis. Ou seja, ele, a priori, a princípio, ele é obscuro, ele não tem destaque, mas ele começa a escalar o poder quando ele, de alguma forma, ele absorve a autoridade inerente a esses 3 reinos. Espanha, Itália, Alemanha, Holanda, Espanha, Albânia, Macedônia e Hungria, não sabemos. E ele derruba 3. É lógico, vai derrubar 3 grandão, né? A Alemanha deve ser uma delas. A Alemanha é o que mais tem dinheiro lá. Aliás, a Alemanha é que sustenta a União Europeia, né? A Alemanha e a Inglaterra. Então, até esse momento ele não tinha o nome de rei, a autoridade de rei. Até o momento em que ele derruba 3 e assume. Igual Hitler. Hitler, na década de 30, ele era um anarquista. Ele era um batedor de panela na rua. Ele foi mendigo. Hitler era um mendigo esfomeado. Né? Enquanto 1% da população da Alemanha, que era judaica, tinha 99% da riqueza da Alemanha, os outros 99% da população alemã, que eram alemães, não judeus, passava fome, ficava com um penico na fila para tomar sopinha rala que o governo dava, com a mixaria que sobrou. O Hitler ficava batendo panela revoltado com essas coisas. Aí ele, com o dom de oratória, fez os discursos dele, o Reich dele lá, o partido nacional socialista, não nazista, foi subindo, escalou o poder, ele conquistou a simpatia lá do chanceler alemão. Quando assustou, o homem estava no poder. Ele era obscuríssimo, ele era um mendigo. Da mesma forma, esse rapaz tribulacional, ele é uma pessoa obscura. De alguma forma, ele consegue absorver o poder de 3 reinos. A partir do momento que ele absorve a autoridade desses 3 reinos, ele passa a ser chamado rei. Onde tinham 10, ele é o 11º, ele derruba 3, ele passa a ser o 8º junto com mais 7. Isso tudo é nosso assunto lá de Apocalipse 17, depois das férias do pastor. Então, ele é alguém, só Elaine está perdidinho. Primeiro ponto, ele não cria a confederação décupla. Segundo ponto, no começo ele será obscuro. Terceiro ponto, a sua escalada ao poder começa com a conquista de 3 reinos. Ponto 4, ele será muito inteligente, porque ele tem olhos de homem. A gente já falou sobre isso, versículo 8. Ponto 5, ele terá a habilidade da oratória. E ele vai usar dessa oratória para blasfemar. Isso está nos versos 8, 11, 20 e 25. Número 6, a sua aparência será formidável. É isso que o aramaico quer dizer, que fala que ele vai ser diferente dos outros. A palavra diferente tem um sentido de formidável. Tem aquele sentido assim que quando ele passa na rua as mulheres olham. Ele deve usar avanço. Tipo assim, não é uma pessoa que passa batida. Quando ele chega no ambiente, todo mundo fala: uau! Uau! Que cara bonito! Que cara interessante! Eu não consigo parar de olhar para ele. Ele vai ter algo na aparência que vai chamar a atenção das pessoas. Ele vai ter uma formidabilidade. Ele vai ser formidável. É isso que a palavra aramaica quer dizer. Que na realidade, eu ainda quero escrever um livro sobre isso. O nome desse livro vai ser Os Ouvidos e os Olhos. Como Deus trabalha com o ouvido e como Satanás trabalha com os olhos. Tudo de Satanás é bonito. Tudo de Satanás brilha. Ele brilha, né? Ele era o brilhante. Essa questão da aparência dele ser formidável é uma antítese. É uma antítese. Está na contramão, está na diametralidade de Isaías 53, de 2 e 3, que diz o seguinte. Aqui falando de Jesus Cristo. Oi? Exatamente. O Messias de Deus é o seguinte, porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz numa terra seca, não tinha aparência nem formosura. Se vocês acham que Jesus tem aquele jeitão homossexual, com aquele cabelo louro, aquele olhinho azul, que os renascentistas pintam,
Não tem nada a ver. O que a palavra está falando, você olha para ele e rapaz, esquisito, tem feio. Porque a beleza dele não é exterior. Para você ver a beleza de Jesus, você tem que se relacionar com ele. Exatamente. É o que o texto fala, cara. Foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O Isaac está saindo com um amigo super feioso dele, faltando dente, cheio de espinha na cara e tal. Aí uma menina pergunta, é seu amigo? Não, conheço esse rapaz não. Sei quem é não. E aí da escola, é um cara chato que tem na escola, mas não tem nada a ver com esse rapaz. É um de quem você esconde o rosto. E essa pessoa se apresentou em Israel há 2000 anos atrás, falou, eu sou o Messias. Que? Os líderes judaicos, eu sei? Esse negão feioso? Tá doido? Quando o anticristo aparecer, opa, esse é bonito. Esse aí, olha o olhar azul dele, olha que belezura, aí. Olha que formidabilidade. Não, porque o fantasma meio que mostrou um provável retrato falar de Jesus Cristo, ele era um afrodescendente, né? Ele tinha um cara que fica andando 3 anos e meio pelo deserto, ele não vai ser branquinho. Ele é queimadão de sol. Bastante. E como na época não tinha protetor solar, ele devia descascar bastante. Então, era uma pessoa aparentemente sem atrativos físicos, atrativos visuais, que contrapõe também a questão do Jesus e Nimrod, porque o anticristo é o último Nimrod. O Nabucodonosor foi um Nimrod intermediário, o fundador da Babilônia lá de Gênesis 10. Jesus é um pastor feiozão que cuida. A questão dele é interior. Nimrod, Nabucodonosor, o anticristo são pessoas formidáveis, de grande aparência, mas são caçadores que matam. Então, o que você prefere? O bonitão assassino ou o feioso que cuida? Questão para as mulheres aí. Eu aqui feio e barrigudo, mas pelo menos eu cuido. Você é um bonitão aí que vai te galhar. Exatamente. Eu estou vendo aqui de outras formas. Por exemplo, eu estou lembrando de Caim, que matou Abel, e teve uma marca. E todo mundo que olhava para Caim pensava, eu não posso matar esse cabra, ele tem alguma coisa nele, é uma marca que ninguém tocava nele, porque se matar 7 vezes 7, é aquela coisa. No caso aí seria talvez a marca que esse anticristo vai ter. Ele vai chamar a atenção, evidente, talvez penso eu aqui também por causa da beleza, porque o natural, o corpo, né? O natural da gente procura a beleza física. Idiotas que somos, né? Na realidade, a pessoa vai olhar para ele com uma beleza física, mas na realidade ele tem uma marca, talvez, na testa. Eu estou supondo, eu também não sei, mas a impressão que dá é essa. Aquela marca que Caim teve, esse anticristo terá, que não vai ser abertamente reconhecível, mas vai ter por esse lado. Ele é um cara que chama atenção. O outro lado também seria Jesus Cristo. Como o homem já nasce morto nos seus delitos e pecados por causa da transgressão de Adão e Eva, a gente não vê a beleza de Jesus Cristo. No caso, eles não viam a beleza. Pode ser que Jesus Cristo era uma pessoa normal, e era. Ele era uma pessoa, ele era um judeu como outros. Normal. Mas você não consegue ver a beleza porque você é pecado e Deus não aceita pecado. Há uma distância, há uma diferença. Na medida que ele vai mostrando o interior, vai saindo para fora, que é o que aconteceu com os apóstolos, aí os apóstolos ficaram atraídos pelo interior. Mas o exterior, ele era o mesmo. Então, há uma certa... A gente pensa, né? Pode ser que ele tenha sido feio. Eu não acredito, pelo que a palavra fala.
Ele era perfeito fisicamente, ele nasceu com as faculdades mentais e físicas normais. Mas as pessoas não viam. Fala que ele não tinha atrativos físicos. Isaías 53, 12 e 13. Então é só, a gente começa a pensar em várias coisas, só para compartilhar aqui. Desde a época de Abraão queimando no deserto, malvo como a neve também não era não. Aquele europeu finlandês, aquele rapaz da Lapônia, né, que fica a menos 50 graus, também não era não. Ponto 7, ele tentará introduzir uma nova era, que nós falamos aqui, porque ele vai tentar mudar os tempos e a lei, ou seja, acabou esse negócio de 2000 e tal depois de Cristo, agora é ano X depois de mim, né? Ou da nova era. Você falou que ele não era algo como a neve aqui, mas quando ele subiu, ele foi cuidado não. Sim. Claro, do jeitinho que tem Atos. Esse mesmo Jesus que você viu subir, ele volta. Aquilo é linguagem simbólica. Você acha que ele tinha uma espada, sai cortar, rasgando a mucosa bucal dele? Depois que ele ressuscitou, os judeus, os apóstolos falaram, é o Senhor, reconheceram. Eu, tipo assim, antes da morte eu estou com esse rosto, depois que eu ressuscito eu sou o Brad Pitt. Não é assim não. Entendeu? Eu volto com o rosto do Brad Pitt, seria ótimo, né? Pensou ser glorificado com o rosto do Brad Pitt? Ou então do 007 atual, que eu acho que ele cai. Ou do Fábio Assunção, que eu e o Lulu concordamos, que é um gato, não é? O cara é um rapaz bonitão. Eu gostaria de ter o visual do Fábio Assunção. Sim, inclusive as marcas nas mãos e do lado. Pode ser que sim. Seria o moreno burro. Mas eu sou moreno? Eu sou mais para mulato, né? Ponto 8. Se empenhará em destruir Israel e todos os crentes. Isso é visto no verso 21 e 25. Tanto é que em Daniel 9, 27 fala que ele é o assolador. Né? Agora só faltam 2 pontos, 9 e 10. O seu tempo será curto, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, verso 25. E ele será destruído pessoalmente por Jesus Cristo em sua vinda. Literal, visível, corporal, judicial e em glória. Isso conforme Daniel 9, 27, que diz o seguinte: sobre as abominações virá o assolador. Está falando do rapaz aqui. Até que, 3 anos e meio depois, a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Conforme 2 Tessalonicenses 2,8, que fala que vai ser destruído pelo resplendor da glória do Senhor. E Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19 é um texto hiper-chave na palavra. Que fala, mas lembra, um tribunal foi posto, Apocalipse 19, 20, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago que acho